Caríssimos irmãos e irmãs, meus amigos, um ótimo dia para todos nós. É sempre uma alegria estar aqui para mais esse momento de reflexão, neste dia que, como os outros que temos tido, são verdadeiras graças de Deus. E eu pergunto, baseado no Evangelho de hoje, que vamos ver logo mais, a quem devemos agradar mais? A quem temos agradado mais? A Deus ou aos homens? Mas antes, porém, vamos falar sobre a memória daquelas personalidades cristãs que comemoramos hoje. Hoje é 17 de fevereiro de 2021 e são 7 personalidades. São os 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas, ou os santos fundadores da Ordem de Nossa Senhora. A época era o século XIII e a região era a Toscana, onde hoje é a Itália, na cidade de Florença. Havia muitas guerras, muitas discórdias entre irmãos, inclusive, muitas brigas pelo poder. E a religião cristã dava sinais de estar enfrentando uma ruptura. As pessoas não se preocupavam mais tanto com a fé, e sim com a vida mundana. Algumas pessoas nessa época buscavam alternativas. Procuravam outros caminhos onde pudessem preencher o vazio e a decepção que a vida normal lhes causava. Assim, em 1233, 7 mercadores, 7 pessoas influentes de posse de Florença, venderam tudo o que tinha, doaram aos pobres e foram viver isolados, baseados na filosofia das ordens mendicantes, ou seja, aquelas que pediam esmolas para si próprio e para ajudar aos pobres. Viveram isolados, vestiam-se apenas com uma túnica e um manto de algodão cru na cor cinza, uma vida muito simples, austera, e sempre dedicados à penitência, à oração e à caridade. O fato deles terem sido ricos anteriormente chamava muita atenção das pessoas que os viam. Todos ficavam curiosos, admirados com aquela atitude. E assim eles foram sempre de povoado em povoado, quando não estavam isolados, distribuindo ajuda, oração, e também forneciam para muitos que os procuravam aconselhamento e ajuda e consolo espiritual. O bispo de Florença sabia do trabalho deles e tinha grande simpatia por isso, já que ele havia sido monge anteriormente. Então os chamou e ofereceu a eles um terreno no cume do Monte Cenário, que fica a mais ou menos 18 quilômetros de Florença. Lá eles construíram celas individuais sobre as ruínas de um castelo. Mas a procura de pessoas por eles era muito grande e eles, com o tempo, construíram um convento, esse que você está vendo agora. Cada vez mais e mais pessoas passaram a buscá-los para aderir e seguir também aquela vida. Certa vez, enquanto distribuíam ajuda para os pobres de uma localidade, uma criança se aproximou deles e disse: "Vocês são servidores de Maria?" E eles acharam aquilo fosse um sinal e mudaram o nome da ordem para Ordem dos Servidores de Maria ou Ordem dos Servidores de Nossa Senhora. Obtiveram assim licença para construir outros conventos fora da Toscana. Porém, o Concílio de Lyon, na França, veio restringir a atividade dessas ordens mendicantes, mas eles conseguiram uma autorização para continuarem atuando. Em 1304, finalmente, essas ordens foram reconhecidas e oficializadas. Em 1888, o Papa Leão XIII canonizou os 7 servidores da Ordem dos Servitas. Você vê aí o nome deles todos. Pela intimidade e pelo trabalho de servidão à Virgem Maria, nada mais oportuno do que pedir a eles que interceda por nós, por toda a humanidade, neste momento tão dramático que nós estamos vivendo. Vamos agora ao Evangelho de hoje, meus irmãos, que está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, para mim esse evangelho ele é conclusivo, ele é definitivo na medida em que permite medir, avaliar realmente a nossa fé cristã, aquilo que fazemos para realmente demonstrar que somos cristãos. O que é dito no Evangelho sobre a justiça se refere à nossa justificação que temos que ter perante Deus. E isso se baseia em 3 princípios: a caridade, a penitência e a oração. Mas naquele tempo, no tempo de Jesus, as pessoas hipócritas faziam isso de maneira que fossem vistos por outros para ficarem com prestígio e serem admirados. Jesus diz claramente: se você for dar uma esmola, ninguém precisa saber. Que fique oculto, só entre você e Deus. Que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz. Eu acho muito lindo essa frase. Perfeita para definir realmente a nossa discrição que temos que ter com as nossas atitudes de cristão. Também ele diz que quando formos orar, não precisamos fazer alarde, orar aos brados, para que todos vejam. Até porque, convenhamos, meus irmãos, Deus não é surdo, não é? Nós podemos orar no silêncio do nosso quarto, apenas entre nós e Deus é que vai se passar nossa oração. Quando fizermos jejum, uma penitência, por mais simples que seja, não precisamos ficar contando para os outros ou demonstrando que estamos sofrendo por aquela penitência. Ah, vou ficar sem comer chocolate até a Páscoa. Ninguém precisa saber. Faça-o sozinho. Se fores fazer um jejum, a mesma coisa, ninguém tem que saber. É certo, meus irmãos, que é da natureza humana esperar uma recompensa, um elogio, um incentivo. Faz parte do ser humano. E também isso é verdadeiro e é necessário. Por exemplo, se o empresário vê o empregado que fez um trabalho muito bom, ele deve elogiá-lo, incentivá-lo para que ele continue produzindo cada vez melhor. Nossas crianças, ao mostrarem para nós suas notas, seus trabalhos de escola, um elogio, uma palavra de incentivo, será bastante oportuno para que ela prossiga buscando cada vez mais a perfeição. Irmãos, toda penitência deve ser feita para o nosso crescimento espiritual e não para a nossa promoção pessoal.
A penitência, a caridade e a oração têm que ser feitas apenas entre nós e Deus. Assim podemos orar dentro do nosso quarto, na penumbra, em silêncio, para que aconteça isso apenas entre nós e Deus. Quando dermos uma esmola, que seja de maneira oculta, sem falarmos para os outros que fizemos isso ou aquilo. E a nossa penitência também deve ser bastante silenciosa, discreta. Ninguém precisa saber. Ninguém tem que saber o que se passa entre nós e Deus. A oração, a penitência e a caridade, de forma consciente, servirá apenas para nosso crescimento espiritual, mas deverá ser feita sempre de livre e espontânea vontade. Porém, não esperemos por ela qualquer elogio ou reconhecimento. Deus sabe o que vai no nosso coração. Deus sabe tudo o que temos dentro de nós, nossas falhas, nossos pecados e nossas boas atitudes. E Ele sabe avaliar se estamos fazendo a caridade, a penitência e a oração de forma pura, de coração aberto, ou se é apenas para engrandecer os homens. Da forma que Ele achar que merecemos, Ele nos dará recompensa. Estejamos sempre certos disso. Assim, os nossos atos devem provir do coração, apenas do nosso coração, com amor e não do nosso exterior. Assim poderemos responder à questão que nos é feita. A quem temos procurado agradar mais? Aos homens ou a Deus? Desejo que você tenha uma ótima semana, fique na paz de Jesus, com ótima saúde, e espero revê-los na próxima semana, se Deus assim o permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço e até breve.